Salve, salve! Essa é mais uma crítica que eu faço aqui no canal 3 em Cena, dessa vez com o grande lançamento da Netflix dessa semana, Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, dirigido pela documentarista brasileira Elisa Capai. Bom, antes de mais nada, enquanto eu me preparava para gravar esse vídeo, eu lembrei de uma frase que o meu amigo Celso Sabadin falou quando eu fiz um curso de crítica de cinema, sei lá, mais de 20 anos, no fim dos anos 90, início dos anos 2000. Ele me disse assim: Piero, nunca fale de um filme que você não gostou ou que, enfim, você acredite que não vale a pena. Por que eu estou falando isso? Porque vale a pena assistir Era Uma Vez um Crime. Eu tenho lido algumas críticas negativas em relação à série, mas eu me pergunto realmente se vale a pena a gente perder tempo, fazer uma crítica, fazer uma análise, reflexão sobre algo que a gente não considera interessante. Então, esse vídeo serve justamente para destacar e elencar alguns pontos positivos que eu achei sobre a série. E sim, eu recomendo, eu acho que todo mundo precisa assistir, não só quem gosta de documentário, mas também quem consome ficção, porque sim, a série trabalha com elementos de ficção, como a Elisa Capai já tinha feito em outros trabalhos dela, tanto no Espero Sua Revolta, que é o filme mais recente, como Jabuti e a Anta e outros trabalhos também que ela fez. Então é bem interessante a gente perceber nessa série como que ficção e documentário caminham juntos, né? Como eu mesmo disse, no meu livro Novas Fronteiras do Documentário, entre a factualidade e a ficcionalidade. Eu acho que essa que é a pegada que ela tenta trazer para a série e é muito feliz nesse sentido. A montagem, que é feita pelo Daniel Greenspoon e o Vinícius Prado Martins, ela é bem sutil e ela escapa daquela tendência que eu percebo muito forte nas produções da Netflix, por exemplo, daquela montagem mais apelativa que recorre à música para criar uma sensação, para despertar na audiência algum sentimento ou evocar algum espírito que o roteiro talvez não conseguiu, que a própria direção não conseguiu. Então é aquela montagem que eu considero apelativa porque ela aposta, não, já que nada conseguiu emocionar as pessoas, eu vou então usar a música para isso. E na série da Elisa Capai, a música ela tem um papel muito importante, porque ela sublinha algumas questões interessantes. A começar pelo fato do tema da série se apropriar de um trecho da melodia da Pura Elise, do Beethoven, que no Brasil é conhecida como a música do caminhão de gás. Então eu não preciso, evidentemente, dizer o motivo da escolha dessa música, mas a maneira como o compositor trabalha com ela é bem interessante. Outro ponto que eu queria destacar é a fotografia da Janice Dávila, que constrói um trabalho interessantíssimo. Tem uma cena, por exemplo, em que a Elise Matsunaga está de frente para a câmera e a gente percebe ela variando a posição da luz em volta do rosto da Elise, e isso acaba criando diversos efeitos com sombra, e o que é bem interessante, porque assim, a fotografia também pode e deve contribuir para a narrativa audiovisual que eu estou contando. Então a Elisa sabe disso, a Janice sabe disso, e elas fizeram com que a fotografia não fosse apenas um mero registro documental daquilo que elas estavam filmando. Essa série ela foi construída a partir de uma longa tentativa da jornalista Thaís Nunes de entrevistar a Elise Matsunaga. Ela levou essa proposta para uma produtora que abraçou a ideia e montou aí uma super equipe para tentar fazer a primeira entrevista com a Elise Matsunaga fora dos autos do processo. Pode parecer estranho, mas desde que houve o crime, há quase 10 anos, nunca ninguém entrevistou a Elise Matsunaga. E a gente não sabe o motivo disso, se não houve interesse, se não houve força de vontade, se a própria Elisa negou, mas o fato é que ela nunca tinha dado entrevista sobre o crime que ela cometeu, que ela confessou ter cometido, inclusive, e não houve esse interesse, tanto da grande mídia como também de filmes. Nunca nenhum diretor, nenhuma diretora quis ir atrás dessa história, quis ouvir o lado da Elise Matsunaga. E quando eu falo do lado da Elise Matsunaga,
Esse é o terceiro ponto que eu queria destacar nessa crítica, que é uma característica do cinema que a Elisa Capa faz, que é justamente oferecer vários lados na narrativa que ela constrói. Se no Espero Tua Revolta, de 2019, ela tinha 3 narradores, a Nayara, a Marcela e o Lucas Penteado, que participou do Big Brother esse ano, você deve conhecer ele. E ela fez com que os 3 narradores também construíssem o roteiro com ela, de maneira que quando você assiste o Espero Tua Revolta, você se surpreende com o fato de não ter apenas um narrador, aquela tradicional voz de Deus, voz em off, ou mesmo a voz da diretora. Ela optou por 3 narradores. Aqui no Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime, a gente tem vários narradores. Por que eu digo isso? Porque apesar da história se concentrar, claro, na Elise Matsunaga, ela é a protagonista, ela é quem a gente mais ouve na série, a Elisa Capa teve o cuidado, primeiro, de não colocar a voz dela narrando. A gente até ouve a voz dela em algumas intervenções e algumas perguntas feitas durante a entrevista com a Elise, mas não é ela que narra, né? Não é ela que está em primeira pessoa. Quem está em primeira pessoa são justamente as pessoas que participaram de toda essa história. E a gente tem ali os advogados da Elise Matsunaga, os advogados da família, o promotor de acusação, amigos da Elise, a tia da Elise, os irmãos do Marcos Matsunaga. Enfim, a gente tem ali uma teia, digamos assim, de narradores. Por que isso é importante? Além de ser diferente, claro, você não está acostumado a ver esse tipo de construção narrativa. Isso é importante, primeiro, porque desconstrói uma ideia de que a gente tem aqui no Brasil de apoiar o filme na narração de uma pessoa. Então, quando a Elisa escolhe ter múltiplos narradores na tua série documental, ela, em outras palavras, está dizendo assim, olha, existem várias nuances nessa história. E quando eu coloco essa história na boca de várias pessoas e várias pessoas contando diferentes versões da história, de certa maneira, ela está respeitando a pluralidade da narrativa. Pluralidade é uma palavra que está na moda. E poucas pessoas no cinema sabem trabalhar com isso. A Elisa Capa sabe trabalhar muito bem com a pluralidade. E o mais interessante é que ela não escolhe um lado. Muita gente fez essa observação de que a série glamoriza a Elise Matsunaga, que a série defende a Elise Matsunaga. Pelo contrário, isso não está na série. Quem leu e quem entendeu a série dessa maneira, ou não prestou atenção no que estava vendo, ou teve preguiça de entender. Porque o que a Elisa Capa faz como diretora é justamente o contrário. Primeiro ela está ali para ouvir a protagonista. Ela ouve a Elise Matsunaga. Inclusive, ela disse isso recentemente em algumas entrevistas, que o grande propósito dela ali não era julgar a Elise Matsunaga, e sim ouvir a Elise Matsunaga. E isso é um ponto importantíssimo para o documentário brasileiro, para o documentário contemporâneo, que é justamente esse lugar de escuta, né? A gente está acostumado com o tal do lugar de fala, mas eu trago aqui um ponto de reflexão importante para o documentário, que é o lugar de escuta, né? Nós, como documentaristas, muitas vezes a gente tem esse hábito, né, essa mania de impor a quem a gente está entrevistando questões que são interessantes para nós. E aí eu faço essa pergunta, né? Quantas vezes a gente realmente se dispõe a ouvir as pessoas? E quando eu digo ouvir as pessoas, é justamente esse exercício de empatia, né? A gente tentar entender o que motivou, no caso da série, a Elise Matsunaga a cometer o crime, a tentar entender todas as nuances do sistema judiciário brasileiro, que é um sistema judiciário composto por homens e por homens brancos. Então, presta atenção. Quantas juízas mulheres existem no Brasil? Quantos juízes ou juízas negros ou negras existem no Brasil? Então a gente percebe que o nosso sistema judiciário ele é composto basicamente por homens brancos de classe média alta. Então isso, claro, traz todo um reflexo para os julgamentos. E é claro que isso não quer dizer que a série, de certa maneira, tenta inocentar a Elise Matsunaga. Não é isso. Mas a série faz sim uma reflexão também, não apenas sobre o crime, mas sobre o sistema judiciário brasileiro. Quem é o sistema judiciário brasileiro? Quem está por trás do sistema judiciário brasileiro? Quem julga as pessoas?
especificamente no caso da Elise Matsunaga, foram homens julgando. E é interessante a gente perceber, e a Elisa Capa traz de volta essas cenas todas, né, como que a Elise Matsunaga acabou sendo também, naquele cenário do julgamento e também na cobertura da mídia, como que ela acabou sendo refém de várias questões machistas e sexistas, por exemplo. Eu não vou dar spoiler para quem não lembra do caso, para quem não conhece o caso, mas ocorreram várias, entre aspas, descobertas sobre a vida da Elise, sobre o passado da Elise, sobre o que ela já tinha feito, sobre os trabalhos que ela já teve, digamos assim, e essas questões foram colocadas de uma maneira para desconstruí-la, para diminuir ela, e diminuir no sentido de diminuição da pessoa humana, né? Então as pessoas diziam assim, poxa, mas ela era casada com um milionário, vivia uma vida de princesa, o que mais ela queria? E esse é o ponto, né? Eu acho que a Elisa Capa é muito feliz nessa série em, primeiro, tentar ouvir a Elise Matsunaga, o que até então nunca ninguém tinha feito, e um segundo ponto, ela de certa maneira tenta jogar esse olhar sobre quem é a sociedade brasileira, né? Essa mesma sociedade que a gente sabe que é racista, que a gente sabe que é machista e que é uma sociedade que de certa maneira privilegia quem faz parte dessa pequena roda de privilegiados, né? Então é impressionante a gente perceber que, com exceção da advogada de defesa da Elise Matsunaga, a gente não teve mulheres participando. Promotor é homem, juiz é homem, né? E aí, claro, que isso transparece na série de uma maneira muito forte, né? A gente percebe que poucas pessoas tiveram essa empatia de tentar entender o lugar da Elise nessa história toda, né? E de novo reforçando, né? Não estou eu aqui, muito menos a Elisa Capa, muito menos a série, tentando justificar o crime ou tentando humanizar a Elise Matsunaga. Na verdade, as pessoas estão dizendo essa coisa da tentativa de humanização justamente porque a Elisa Capa ouviu a Elise Matsunaga. Então, a gente percebe como que a nossa sociedade está fraturada, né? Porque a gente ouve pouco. E quem a gente ouve, né? Quem a gente lê, quem a gente assiste, né? Quantas mulheres a gente lê, quantas mulheres a gente assiste. Então eu acho que essa é uma reflexão importante que a série traz também sobre o machismo da sociedade brasileira, sobre essa sociedade patriarcal em que é sempre o homem que tem que prover a mulher, é sempre o homem que tem que oferecer uma vida de princesa para a mulher, e muitas vezes a gente não se pergunta o outro lado, muitas vezes a gente não está disposto a ouvir o outro lado, a entender quem é o outro lado, né? Então a série ela tem todas essas características aqui, e eu poderia falar de muitas outras, mas eu recomendo fortemente que vocês assistam a Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, a série que tá bombando na Netflix, não só no Brasil, ela tá com uma audiência muito boa também fora do Brasil, nos Estados Unidos, e isso é muito bom. E bom basicamente porque nesse cenário de asfixia da cultura, nesse cenário em que o governo federal tenta desconstruir, tenta cortar os laços e tenta apagar mesmo as produções. A gente tem vários episódios recentes de censura, de tentar quebrar esse círculo de verbas federais, de leis de incentivo e, de certa maneira, tentar destruir a indústria cultural brasileira. Não sei se você sabe, mas estima-se que há pelo menos 500 mil trabalhadores e trabalhadoras na cultura do Brasil, pessoas que fazem cinema, que trabalham com cinema. Então, dito isso, é muito importante a gente perceber como que o documentário brasileiro se coloca dentro desse cenário, né? É claro que o trabalho da Elisa Capa para a Netflix é uma mega produção, teve uma equipe muito grande, mas nesse cenário de asfixia da cultura, a gente percebe que o documentário brasileiro ele consegue se colocar no lugar de resistência, porque o custo para se fazer um documentário é menor do que o custo para se fazer um filme de ficção. Então eu fico muito feliz quando eu vejo esses trabalhos documentais e principalmente quando eu vejo os trabalhos da Elisa Capa, porque me dá um certo alento perceber que o documentário ele consegue resistir
como um cactus, né? Não tem água ali para ele sobreviver, mas ele tá dando um jeito de continuar ali firme e forte. Então é isso, assistam a Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime e depois escrevam aqui, deixem seus comentários sobre o que vocês acharam dessa série dirigida pela Elisa Capai e disponível na Netflix. Beijos e abraços para todas e todos.